Olha só quem tá de volta, o seu Talk Show, seu programa aí semanal, entrevistando personalidades e gente muito bacana. Outro mais ou menos, minha boca aí, tem uns que é ruim, né, gordo? Olha o gordo aqui, ei, gordo! Começou o Talk Show! Olha só, eu vou entrevistar agora um cara que eu sou muito fã. Porque é um cara que tem opinião e ele não foge aí do debate, não. O que ele fala, ele banca, ele é músico, ele é crítico, ele escreve, você já viu, ou na internet, ou na televisão, ou alguma mídia aí impressa, tá ok? Uma salva de tiros para Regis Tadeu! Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer ter você aqui, Regis. Muitas palmas falsas. Você vê? É tudo os gordos que vêm aqui pra comer. Exatamente. Recebe um sanduíche. Que as pessoas não fazem em troca de coxinha, né, cara? Às vezes mortadela. É. Ô, Regis, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Tá com o canal no YouTube. Isso, canal já. Crescendo cada vez mais. Quanto tempo tá com o canal? Um pouquinho mais de um ano e pouquinho já, mas assim, realmente teve um crescimento acima do que eu estava imaginando, até por conta do tipo de perfil que eu tenho, né, cara, que é ter essa coisa da sinceridade acima de qualquer coisa. Então, assim, foi para mim uma grande surpresa. Nós ultrapassamos, a gente está quase chegando a 120 mil inscritos e para mim a surpresa, né, realmente é um número que vem crescendo. Bacana, acho legal. Você legal. É um cara que escreve sobre música. Quando que você decidiu, eu vou fazer um canal aí falando sobre isso? Na verdade, eu comecei tarde nesse meio, porque na época estava aquele auge dos YouTubers, né? Aquele bando de gente retardada que achava que bastava você montar uma câmera e você falar qualquer merda que Banheira você ia ganhar. Nutella. Exatamente, sabe? Tipo, puxa, vamos ver como é que vai. Como será que é o efeito de se botar fogo em 8 milhões de fósforos? Sabe essas bobagens? E eu, assim, todo mundo falando, cara, você tem que entrar você tem que ter o teu canal, não sei o quê. Eu sempre fui muito relutante com relação a isso, porque eu não queria ser considerado como um youtuber. Sim. E aí, de uma certa forma, graças a Deus, assim, passou essa febre, né? Que chegou uma época que qualquer criança, assim, você perguntava para a criança o que ela queria ser, que eu sou youtuber, sem saber exatamente o que isso significava. Então, assim, eu acho que eu entrei no momento certo para mim, quando já passou essa febre. E de uma certa forma, eu levo para esse tipo de mídia exatamente o que eu falo, o que eu escrevo e o que eu penso. Assim, sempre a minha carreira como jornalista sempre foi pautada nessa intransigência da sinceridade, que é uma coisa que... você se ferrou porque eu falo muito, hein? Sem problema. Eu sou muito intransigente com essa coisa da sinceridade. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma época de um bundamolismo total. Todo mundo, ao mesmo tempo, tem muito medo de expor a sua opinião e, ao mesmo tempo, expõe a sua opinião sem qualquer tipo de embasamento, virou uma Mas você acha que o bundamolismo é da molecada ou os mais velhos também estão ficando Não, todo mundo é generalizado. A gente vive hoje, inclusive, você pode ver pelo próprio cinema. O cinema hoje, ele é um reflexo do processo de infantilização que o adulto vive hoje. Você vai no cinema, por exemplo, é filme de super-herói ou é detetive Pikachu. Pelo amor de Deus, você tá entendendo? E aí você vê o próprio debate dos adultos nas redes sociais, principalmente com o debate político, então, que é uma vergonha, virou um Grenal, né? Ou você é contra ou a favor de alguma coisa, e você vê o debate com uma profundidade assim, extremamente rasa. E isso é reflexo dessa infantilização dos adultos. Os marmanjos chorando por causa do Homem de Ferro aí, pô. Não, o pior não é isso. O pior é gente se debatendo para conseguir ingresso para a volta do Sandy Júnior. O Sandy Júnior aí, Cara, pô. pelo amor de Deus. É Dig Joy Popói. Não, pelo amor de Deus. Não, é inacreditável. Gente com barba na cara e mulheres, por exemplo, que já estão próximas da menopausa, se debatendo para conseguir ingresso da volta do Sandy Júnior, cara. Isso cara, não existe maior prova de retardamento mental que isso. Mas isso aí, pô, é memória afetiva aí, pô, da turma. É mais do que isso, cara. Que é? Eu acho que é mais do que memória afetiva. Eu acho que as pessoas, os adultos hoje, eu já sou um velho já. Eu sou um cara que fui moleque nos anos 60. Tenho 60 anos.
É mesmo? Tenho 60 tá anos. bonzão, hein? Não, o mau humor me mantém jovem. Então, é mais do que memória afetiva, cara. Eu acho que hoje o adulto, acho que todos vocês que estão aqui na plateia dando risada aqui falsa, a maioria dos adultos hoje está se confrontando com uma realidade que eles não tinham quando eram adolescentes. Que é aquela geração que veio do emo, que é aquela geração floco de neve, não sei o que, bababá. Hoje essas pessoas são adultas. Então, elas se confrontam hoje com a realidade. Qual é a realidade, cara? É aluguel, é boleto, é tudo caindo, cara, responsabilidade. Então, assim, quando você vê adultos se debatendo para conseguir ingresso do Sandy Júnior, é mais do que memória afetiva. As pessoas estão procurando um edredom emocional, bem quentinho, para eles ficarem lá bem aquecidinhos, para fugir da realidade nua e crua e dura que a gente tem, cara. Que é mais um sinal do processo de infantilização que os adultos vivem hoje, cara. É verdade. E o seu canal, voltando a falar do canal, você fala de música boa ou fala de porcaria lá também? Não, eu falo da música que eu gosto. De música que você gosta? Música que eu gosto. Não, eu falo de música que eu gosto e também falo de música que eu não gosto. Porque esse conceito de música boa, cara, é muito relativo. Porque a música boa pra mim pode não ser pra você, pode não ser pra ela que tá sentada aqui morrendo de sono aqui, não dá pra ver. Então, assim, esse conceito é muito relativo. Assim como esse papo de a música de qualidade. Não, cara, a música de qualidade também é subjetiva. Mas lá no meu canal eu falo do que eu gosto e falo do que eu não gosto também, o que me incomoda. E sem qualquer tipo de receio de nadar contra a corrente do bom mocismo, sem medo de ser politicamente incorreto. Eu falo o que eu penso, cara. Mas também não é só questão de gosto, você também tem um lado técnico aí também das coisas. Tenho, mas é um lado que a gente não deve usar com muita frequência na hora que você vai falar sobre música e na hora que você vai falar sobre arte em geral. Eu acho que quando você aborda o lance exclusivamente técnico, você deixa de lado a principal razão da arte existir, que é emocionar a pessoa, seja para o bem ou para o mal. Então, quando você envereda muito pelo lado técnico, você deixa um pouco de lado isso. Também, se você fica só na parte sentimentaloide, você também para de enaltecer as qualidades e defeitos de pessoas que estudaram pra caramba e que fazem música boa, fazem arte boa. É necessário você estudar para fazer arte? Sim e não. Tem gente, por exemplo, eu acredito em dom. Cara, Jimi Hendrix é um cara que não sabia ler partitura. Caramba. Aí você jogava uma guitarra na mão do cara, é um absurdo. Né? Então, assim, eu acredito muito em dom. Mas essa coisa técnica também, ela tem que ser usada com um certo bom senso. Vamos ver o trechinho aí do canal do Regis aí. Tem um trechinho de um vídeo seu aqui. Vamos Pode ver. escolher qualquer um aí. Põe aí. Nesse vídeo que você está assistindo agora, você pode ter certeza que vai aparecer um monte de gente com a mesma argumentação. Dizendo que eu sou um cara recalcado, que eu tenho inveja porque eu não sei tocar como ele. Bate palma aí, gordo. Esse cara vem sempre e não aprendeu. A volta do vídeo é palma aí. Ele vai demorar mais ou menos uns 30 anos pra aprender. Tranquilo. Mas aprende aí na marra. Aprende. Isso aí o pessoal fala muito de você? Porque eu vejo que... Eu talvez seja a pessoa no Brasil que mais se diverte com o ódio alheio. Que mais se diverte com a vaia. Lá no programa Raul Gil, por exemplo, quando eu sou vaiado, quando eu entro no palco, é uma coisa sensacional. Porque você ser vaiado por gente retardada é sinal de que você está incomodando, você está tocando num ponto nevrálgico da pessoa. Você tá isso para mim é uma coisa interessante. Você é o novo Pedro de Lara aí da nova geração? Não, porque o Pedro de Lara era um personagem. E você infelizmente, para quem não sabe, o Pedro de Lara, fora das câmeras, era exatamente o oposto do que ele demonstrava. É um doce de pessoa. Era um cara extremamente gentil, super educado, super brincalhão, ele não tinha nada daquele mau humor. E eu, na verdade, não apenas eu não sou um personagem, quando eu tô na frente das câmeras, na verdade, eu até pego leve, assim, porque eu, na verdade, sou muito pior do que vocês imaginam. É mesmo? É. Eu tenho histórias bacanas aí no seu canal que eu dei uma conferida. Tem um lance do Mick Jagger que quase apanhou em Salvador. Que lance que foi esse aí, meu Deus? Na verdade, eu tenho uma série lá no canal que chama Aposto que Você Não Sabe.
em que eu procuro trazer para as pessoas alguns fatos, algumas histórias que realmente o fã ele desconhece a respeito de grandes bandas, grandes nomes. E eu fiz essa série com os Rolling Stones e eu contei a história de que em 1968, isso pouca gente sabe, o Mick Jagger esteve no Brasil de férias. E ele, na época, ele era namorado daquela grande cantora Marianne Faithfull. E ele esteve aqui, meio tentando vir disfarçado, de barba, com um chapéu, mas não dá, né, cara? Mick Jagger... Mick Jagger, pô. Né? E aí o Mick Jagger ficou um pouco cansado do assédio do Rio de Janeiro e falaram para ele que Salvador é uma cidade legal. E o Mick Jagger foi com a Marianne Faithfull, ele chegou em Salvador exatamente no dia da lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. E é um dia que rola festas o tempo inteiro, tem aquele lance de candomblé que é muito forte na Bahia. E aí ele à noite, ele resolveu sair pelas ruas de Salvador, ali naqueles festejos que estavam rolando ali nos arredores da igreja e tal. E na época era predominantemente negra a participação das pessoas nessas festas do Senhor do Bonfim. Assim, não adianta a gente tentar ser politicamente correto e dizer, não, mas era coisa que... Não, cara, infelizmente era isso, assim, era uma festa onde havia predominância da população negra de Salvador, que é muito grande. Sim. E aí, cara, o Mick Jagger e a Marianne Faithfull eram praticamente o único casal branco ali, cara. E o pessoal começou a estranhar, tipo, sabe, o que esse cara quer aqui? que esses branquelos excelentes estão fazendo aqui na nossa festa, tá entendendo? E começaram a olhar feio. Aí o Mick Jagger sentiu que a barra estava pesando, não sei o que, bababá. Aí tentaram assaltar o casal lá. E eles tiveram que sair correndo. Teve gente que tentou agredir o casal, eles tiveram que sair correndo e voltar pro hotel, cara. E ele contou essa história aí na época. Na verdade essa história, ele falou isso numa entrevista, depois ele nunca mais tocou no assunto, mas ele sempre fala que as férias aqui no Brasil foram muito legais, porque depois ele foi para Itapuã. E ele passou, se eu não me engano, acho que uma semana ou 10 dias lá, vivendo numa casa de pescador, cheio de redes. Então ele ficava tocando violão para a criançada. Ele mesmo disse que foi uma das férias mais legais que ele teve na vida, mas teve esse episódio que realmente ele e a Marianne Faithfull quase apanharam em Salvador. E você é um crítico aí de muitas coisas nacionais aqui também. Por exemplo, você falou a respeito da Anitta, que eu vi. Sim, péssima. Péssima. Já veio com os dois pés já. Não, mas não, e assim, ela é péssima, as músicas são péssimas. E ela tem uma estratégia de marketing que é absolutamente mentirosa. Assim. Agora tá carreira internacional, Mentira. pô. Como assim? Mentira. Você só pode falar que você tem uma carreira internacional quando você está fazendo turnês, ou seja, vários shows em várias cidades de outros países, você está entendendo, com constância, e você está levando aos seus shows um público que não é formado só por brasileiros com saudades do Brasil. Agora, cara, a Anitta, ela vai fazer show internacional. O que ela faz, cara? Ela aluga uma grande casa de shows em Londres, que isso todo mundo faz. Caso vocês não saibam, a Ivete Sangalo fez a mesma coisa no tal show do Madison Square Garden, onde ela gravou aquele DVD. Na verdade, ela alugou o Madison Square Garden, né? E assim, depois teve que ficar distribuindo ingresso, porque... Né? É grande pra caramba. Grande pra caramba. Então, assim, o que a Anitta faz, ela vai... o empresário, ele aluga uma casa de shows, como alugou em Londres, e vai lá e faz o show. Você não acha que é válido? Não, mas isso não é uma carreira internacional. Estilo Elimar Santos, que foi lá, alugou o Canecão na época? Então, lá? Pois é, cara. Aliás, o Elimar Santos é genial, porque ele faz os shows deles, ele anuncia que ele vai cantar os grandes sucessos. Cara, que grande sucesso do Elimar Santos. Eu e você. Que isso, tá de brincadeira. Então, na verdade, essa coisa da Anitta agora foi fazer um show na Argentina. E aí os fãs da Anitta, né? Aquele pessoal com baixíssima testosterona, que adora adora raspar o corpo, deixar o corpo sem pelo e fazer biquinho pra foto, eles ficam me enchendo o saco, dizendo, tá vendo? A Anitta fazendo carreira internacional. Cara, não tá, bicho. Ela foi pra Buenos Aires, foi fazer um show. Aliás, tem um vídeo dela sendo recepcionada pelos fãs brasileiros em Buenos Aires. Cara, é uma vergonha, cara. Tem 8 pessoas ali na calçada esperando por ela. O pessoal tá trabalhando, não. Hoje já tava na fila do show. Então, assim, quando você tem uma turnê internacional,
é quando você pega, você vai, por exemplo, você vai para a Inglaterra e você faz shows em várias cidades, você tá entendendo? Você tem um itinerário de shows. Agora, você alugar um local, ir para lá, fazer o show, para brasileiros que estão morrendo de saudade do Brasil e dizer que tem uma carreira internacional. Você acha que... fui para Angola, fui fazer show em Angola. Anitta, você foi fazer um show num festival, você foi uma das atrações num grande festival em Angola. Isso não é turnê. E outra coisa, né, meu? Vamos combinar que fazer turnê, falar que tem carreira internacional fazendo show de Angola, até as mulheres frutas iam fazer shows lá em Angola, né? Né? Olha aí, ficou subentendido aí. Mas você acha que isso não é plantar um negócio que pode vir colher depois, não? O pessoal local... Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o primeiro vídeo que eu fiz da Anitta, aliás, o primeiro vídeo que eu fiz do canal, lá no meu canal no YouTube, o primeiro vídeo foi o sucesso da Anitta internacional é uma farsa. Meu, ela tá plantando isso faz 2 anos, cara, e não vira. Não vira. Não vira, cara. Assim, faz 2 anos que eu tô falando que isso... Agora vai. O pessoal fala, agora vai. Ela foi convidada para ser jurada The Voice. do The Voice mexicano, cara. E saiu de lá praticamente escorraçada. É nada, como assim? Cara, deu muito problema. Deu muito problema ali, cara. Inclusive, dela com a produção, dela com o lance dos candidatos que ela meio que apadrinhava ali. Foi um negócio meio constrangedor. Então, o que acontece? Então, não adianta você ficar... Agora vai. Faz 2 anos que eu tô ouvindo que a carreira da Anitta Internacional vai decolar. Mas cara. tem brasileiro que conseguiu aí carreira fora. Tem. Sepultura. A Sepultura. Hoje tem uma banda de death metal chamada Crisium, que depois do Sepultura é a atração brasileira que mais faz shows no exterior. E quando eu falo shows, é turnê. Assim, o tanto Sepultura como Crisium, por exemplo. Quem gosta de metal conhece bem essas bandas. Eles saem para fazer turnê, cara. São itinerários, cara, de 45 shows. Assim, o Sepultura vai fazer show pela Europa, vai fazer show pela Ásia, é turnê de 45 shows. E não é pra brasileiro, não. E não é pra brasileiro. Então, assim, esses caras sim estão fazendo turnê, você tá entendendo? Agora, não adianta. Claro que, evidentemente, que Tom Jobim é o artista brasileiro mais conhecido no exterior. Isso sem dúvida. Sem dúvida alguma. Assim, qualquer pessoa que você parar na rua, em qualquer lugar do mundo, você fala, cara, me dá um nome de um artista brasileiro, o cara vai falar Tom Jobim. Sem sombra de dúvida. Não vai falar Anitta. Não vai falar Pablo Vittar, você tá entendendo? Então, assim, esses sim são pessoas que realmente têm uma relevância lá fora. E você é músico, baterista? Também, exatamente. Que banda você passou aí? Olha, eu toquei em muitas bandas, cara. A mais famosa de todas foi o Muzak, foi uma banda dos anos 80, que chegou a ter uma certa veiculação em rádio, por exemplo. Quem gosta dos anos 80 certamente lembra. E a gente voltou agora à atividade, 30 anos depois, nós estamos terminando de gravar um disco novo agora. E como curiosidade, eu toquei, a minha primeira banda, na verdade, foi junto com o Edgar Escandurra, no Subúrbio, que era uma banda que era o embrião, foi o embrião do Ira. Tanto que teve uma época que o Nazi também já estava na formação. Toquei em outras bandas, né? Foi bacana, foi uma carreira bacana. Como que foi o cara underground do rock ir pra TV aberta ser jurado lá do Raul Gil? A mesmíssima coisa. Não mudou absolutamente nada. Você nunca teve problema? Nunca tive problema. Por exemplo, tipo o João Goulart, o traidor do movimento, essas papagaiadas aí. Não, sabe por quê, cara? Porque assim, quando eu entrei na televisão, na verdade, por conta de uma entrevista que eu dei pro Jô Soares. Que foi uma entrevista muito legal, que o pessoal na época, inclusive, falou que foi uma das entrevistas mais longas que teve do programa. Em onde eu fui apresentar uma revista que eu estava editando na época, chamada Amostra, que eu fui também diretor de redação e editor de algumas revistas voltadas para os instrumentistas. E aí, por conta da repercussão dessa entrevista, eu fui convidado pelo Super Pop para participar de alguns debates. E aí eu usei a mesma sinceridade que eu estou falando aqui para vocês, eu uso na televisão. Não tem por que você fingir. Lógico. Você está entendendo? Então, aí eu fui pro Super Pop, aí criaram um quadro pra mim, que na verdade era uma variação daquele quadro que o Alfredo Borba tinha no passado de quebrar discos, que era uma coisa muito divertida. E depois daí eu fui pro Raul Gil. Mas assim, não teve nenhuma mudança de atitude, não teve nenhuma mudança de pensamento, a não ser o controle para não falar tanto palavrão, porque obviamente que você tá na televisão, por exemplo, eu tô sábado à tarde no Raul Gil, é óbvio que eu não... Mas velho que assiste lá. Não, mas até por uma questão, eu acho que uma questão de respeito, assim, você tá entendendo?
Mas assim, não mudou absolutamente nada. Eu não sou personagem, não tenho postura. E pô, você vai jogar lá. Eu vi uma vez aí, eu tava assistindo lá, meu amigo Raul, eu vi você conversando com uma criancinha. Uhum. Mas você destruiu a criança. Falou assim, ó, você não canta nada, você fingiu aí, deu uma gritada aí que todo mundo acha que gritava tá arrebentando aí, você não cantou nada. O pessoal fala, pô, você foi maldoso com a criança. Não fui realista com a criança. O pessoal te julga, fala, pô, por que você falou assim com a criança, pô? Eu quero que se dane, bicho. Eu falo com a criança do jeito que eu quiser. Eu acho o seguinte, cara, a gente precisa, é óbvio que você tem maneiras e maneiras de falar com uma criança. Evidentemente que eu falei tudo isso que você disse para a criança, mas de uma maneira um pouco mais leve, porque a criança é um ser humano em formação. Eu, sinceramente, eu não sou muito favorável de presença de criança em programa de televisão. Porque é um ambiente muito competitivo e isso dá uma pirada na cabeça da criança depois que é difícil ela retomar. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que quando você tem que... a criança, por ela ser um ser em formação, ela está com a antena de percepção dela aberta a tudo que está ao redor dela. E muitas vezes, cara, os pais levam as crianças no programa, não porque a criança quer, mas porque, na verdade, os pais adorariam é o sonho fazer dele, talvez. Ele leva a criança, cara, para materializar o sonho dele, ou dela, da mãe. Você tá entendendo? A mãe... Cara, eu cansei de ver isso, cara. Mães levando crianças no programa Raul Gil, se portando como se fossem artistas. As mães. Então, na verdade, é como se a filha fosse o instrumento de satisfação pessoal de algo que a mãe não teve quando ela queria. Ela projeta na criança. Cara, isso faz um mal para a criança que vocês não fazem ideia, cara. Eu imagino. E eu tenho que tirar o chapéu para a maneira como o pessoal da produção do Raul Gil trata as crianças lá, cara. Porque, assim, todo mundo tem um cuidado muito grande na maneira de lidar com as crianças, na maneira de tratar com as crianças. E, assim, eu realmente tiro o chapéu, porque eles têm uma paciência muito grande e tem um tato muito legal. Você tem filho ou não? Graças a Deus, não. Quer bater na madeira? Não, Red, eu vou... Meus discos são meus filhos. Tá bom, tá bem acompanhado aí. Claro. Muito bem acompanhado. Vou passar uns músicos aqui brasileiros, queria que você comentasse alguns deles. Põe o primeiro aí, produção, por favor. Roberto Carlos, o que você achou? É o nosso rei Roberto Carlos aí. Roberto Carlos gravou discos bons até 1977. De lá pra cá é um terror. Assim, são discos muito ruins. É um cara que está extremamente acomodado numa determinada fórmula. Eu acho que mais do que acomodado, ele está prisioneiro de uma fórmula que ele, talvez por comodismo, não quer sair, não quer romper. Infelizmente, artisticamente falando, o Roberto Carlos ele é relevante até 1977. Era a época rock and roll lá. Não, ele sempre foi muito bom de baladas. O 77, assim. Qual que é o lançamento mais ou menos dessa época? É um disco chamado Roberto Carlos, 77. Ele é sempre o mesmo nome, né? E de lá pra cá, quando começou aquela fase dos anos 80, com aqueles arranjos pasteurizados, e aí entrou música de caminhoneiro, música de gordinha, aí o Café da Manhã era dessa época aí? O Café da Manhã é mais ou menos dessa, né, mais um pouquinho, acho que um pouquinho depois, assim. Mas depois. É uma boa canção romântica, mas foi uma das últimos suspiros poéticos. Você acha que ele merecia o título aí do rei da música brasileira? Não acho. Esse papo de rei da música é uma bobagem. Não tem nada, não. Elvis Presley? Não, também não foi rei de nada. Elvis Presley não compunha. Você não compunha, não? Não compunha. Aí, sabia dessa, gordo? Não, Elvis Presley não era compositor. Quase tudo que o Elvis Presley cantou e gravou foi composto por outras pessoas. E esse papo de, ela é a rainha de não sei o quê, ele é o rei do sei o que lá, Britney Spears é a princesinha do pop. Vamos parar com esse negócio de ficar dando título de realeza pra gente, pra artistas, por exemplo, que têm uma carreira extremamente irregular, vocês entendem? Assim como o Roberto Carlos tem discos muito ruins, o Elvis tem discos muito ruins. Então, assim, vamos parar com essa... E esse é o tipo de infantilização também, né? Tipo, ele é o rei da coisa. Não, sempre esse rei de nada. Paternalista. Não é o rei de nada. Que bobagem. Sula Miranda não gostou aí, a rainha dos caminhoneiros. Também não. Mas, pô. Põe o próximo aí, vamos ver. Olha o Tim Maia aí. Tim Maia era muito doido. E essa doideira acabou com a carreira dele. Você conheceu o Tim Maia? Não, infelizmente não. Porque quando o Tim Maia
já estava completamente no ostracismo, eu nem estava na carreira jornalística ainda. O Tim Maia, na verdade, era um cara genial e um picareta ao mesmo tempo. Como assim? Porque o Tim Maia foi um dos caras que mais plagiou banda americana. É mesmo? Pô, mas muito. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o Tim Maia, ele se valia, na época, é que vocês são muito jovens, vocês não lembram disso. Na época que não tinha internet, era um sacrifício você conseguir informação musical, vinda de fora, cultural, você tá entendendo? Então, muita gente dessa época, inclusive o Tim Maia, o que ele fazia, cara? Ele tinha acesso aos discos importados, então ele ouvia, por exemplo, uma música do Earth, Wind & Fire, e falava, pô, esse arranjo aqui é muito legal. Ele pegava e levava mesmo, você tá igual o entendendo? Comediante antigo que ia lá, copiava o você tá entendendo? Cosby lá. A música Sossego, por exemplo, ela é plagiada. Então, assim, o Tim Maia para o padrão artístico brasileiro, ele era um cara genial, mas também era um picareta. E essa loucura dele fez com que a carreira dele, de uma certa maneira, entrasse num ostracismo. Mesmo quando ele estava naquela fase maluca da imunização racional, que é aquela seita, ele gravou discos geniais, assim, dentro daquela loucura, tá entendendo? Mas depois ele deu uma degringolada. Na biografia dele lá, o Nelson Mota. O Nelson Mota fala que ele ali, o Roberto Carlos, que talvez de repente deu a entender que ele poderia ser o Roberto Carlos se não fosse a loucura. Você acha que... Não, acho que não, porque era uma vertente muito diferente, cara. O melhor disco do Roberto Carlos, ele é tremendamente influenciado pelo Tim Maia e pela soul music americana. Inclusive tem música que do Tim. Que é aquele disco que ele tá sentado na areia da praia. Cara, esse disco é genial. E assim, não, eu acho que não, cara, porque o Tim Maia tinha uma vertente completamente diferente. Não. Põe o próximo aí. Luan Santana. Você sabe o que é o pior? Uma vez eu fiz um programa eu tava no Yahoo, eu trabalhava no Yahoo e eu tinha um programa chamado Na Mídia do Regis. E eu entrevistei o Luan Santana. Ele é um bom menino, assim, cara, mas musicalmente é uma das piores coisas que surgiu na música brasileira. Ruim, assim? Mas muito ruim. Muito ruim. Assim, as canções são horríveis, ele não canta absolutamente nada, tá entendendo? Ele é só um cara gente fina. Não, só um cara gente fina. Gente boa. Mas nada mais do que isso. É tudo estudado, todas as fotos dele, olha, é esse tipo de pose, cara, você tá entendendo? A coisa mais antinatural do mundo, você tá entendendo? Ninguém senta assim mesmo, não. Não, eu vou sentar sabe? É que nem aqueles caras que vai gravar disco com a mão no queixo, cara. Sabe? Igual o Bruno Mars, que tá tentando tirar o anel até hoje. Até hoje não consegue, você tá entendendo? Passa sabão ali, pô. E aí o que acontece? Ele gerou também uns imitadores, tipo Lucas Luco, aquele outro, tem um outro também que fica... Gustavo Lima, não? Gustavo Lima, os caras com aquela barba, parece que os caras pintaram a barba com carvão. Sabe aquela barba de festa junina? De festa junina? Pô, de brincadeira. Não, mas assim, artisticamente falando, o nosso Meteoro da Paixão aí é nota 0. Olha aí, sempre ganha lá no Faustão. Põe outro aí. Mas ganha no Faustão, por quê? Porque isso é uma outra coisa que eu até gravei um vídeo a respeito disso. Cara, esses prêmios Faustão, MTV, Multishow, blá blá blá. Cara, isso é uma grande marmelada, por quê, cara? Porque quem vota são os fã-clubes. Que não tem nada pra fazer. Que não tem nada pra fazer. E muitas vezes os caras usam aqueles robozinhos e coisas. Muitas vezes o mesmo computador gera centenas, milhares de votos. Por isso que nessas premiações só dá Luan Santana. O quê? Porque... tô com a campainha. Luan Santana que chegou. Não tem problema. Entra aí pra falar um negócio. Falar na tua cadê cara. Essa dia aí, pô? Ovelha. Cara, o Ovelha é genial. O Ovelha é um tremendo cantor. Mas o repertório dele é uma merda. Nem quando o jovem cantava as músicas boas, não? Não, ele tá sempre com aquele uau. Aí, cara, e assim, ele é um cara que canta muito. E ele é um cara que tem um conhecimento musical muito legal. Mas assim, o repertório dele, bicho, é uma tragédia. Será que o repertório não foi porque aqui no Brasil, nessa época que ele apareceu, talvez o rock and roll aí, o estilo que ele gosta de música americana aí... Mas você sabe que tem uns caras, por exemplo, que na época... faziam música brega, por exemplo, e faziam o que a gente chamava na época de música brega, e eram os caras que conseguiam, de uma certa forma, colocar um pouco da influência do que eles gostavam. Cara, um exemplo máximo disso é o Odair José. Odair José, por exemplo, é, pra mim, o meu cantor favorito dentre todo aquele universo de música brega, porque assim, os arranjos eram muito legais, as letras eram muito boas,
Então, assim, ele é um cara que era diferenciado, você tá entendendo? E o Ovelha poderia ter seguido esse caminho, mas o Ovelha ele é mais... O negócio dele é fazer chifre. Põe o próximo aí. Olha o zagueiro aí. O Pablo Vittar. Esse papo tá muito interessante. Vamos dividir em dois programas, tá ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que semana que vem tem mais...